Louvado seja Deus pela vida de vocês. Estenda as suas mãos para cá, orem por mim, orem pelo pregador. Diz, Deus, eu vou ouvir esse pregador a última vez do ano, graças a Deus. Diz assim, graças a Deus. É a última vez desse ano que eu vou escutar esse pregador, Jesus. É isso? Não é a última vez do ano, não, que você vai escutar esse pregador, não? Diga graças a Deus por isso, querido. Tem que dar graças, não é não? E a Bíblia diz em tudo, dai graças, porque esta é o quê? A vontade de Deus. Então, dá graças a Deus por me ouvir mais uma vez, queridos. Então, louvado seja o Senhor. Então, ora por mim, pede a graça do Senhor sobre nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Pai, nós te bendizemos, louvamos o teu nome, pedimos a tua graça para esse momento, uma responsabilidade, ó Deus, imensa trazer a tua palavra, compartilhar aquilo que tu queres para a vida da tua igreja, aquilo que o Senhor já, Deus, pela tua infinita graça e misericórdia, trabalhou em nosso interior, no nosso coração. Mas eu tenho certeza que essa palavra não vai ser de um cunho particular, não vai ser de algo do homem, mas sim, Pai, o Senhor quer mover a tua igreja, o Senhor quer mover o teu povo em direção a um caminho de excelência, a um caminho de abundância, de superação e de crescimento. Então eu te peço que o Senhor tenha misericórdia, flua em nós, flua através de nós, através da tua palavra, para a honra e a glória do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, tá? Louvado seja o Senhor. Queridos, hoje estamos no dia 364. Hoje estamos no dia 364. E por que estamos no dia 364, pastor? Se nós temos no ano 365 dias. Bom, esse ano é bissexto. E todos nós sabemos que o ano bissexto acrescenta um dia ao mês de fevereiro. Bom é quem nasce, né, nesse dia, 29 de fevereiro, porque só vai completar ano de novo, depois de 6 anos. Então, estamos em 364 dias do ano. Então, isso acontece porque esses 364 dias, ou 65 dias, é o tempo que a Terra ela passa para dar a volta em torno do Sol. E aí leva mais algumas horas e alguns minutos. Mas é sobre isso, é sobre esse tempo, essa grande oportunidade que a gente quer falar com vocês nessa noite. E eu quero falar com vocês sobre o tema 365 oportunidades. Qual é o tema da nossa mensagem? 365 oportunidades. Eu quero ler um texto para esse assunto tão pertinente, tão bom, tão agradável, que é o texto de Eclesiastes 11, do verso 1 ao 2. Eclesiastes 11, do verso 1 ao 2. Eu vou ler na versão NVI, depois vocês vão ver na linguagem de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabeis qual mal haverá sobre a terra. Na versão linguagem de hoje vai dizer assim: empregue o seu dinheiro em bons negócios, e com o tempo você terá lucro. Aplique em vários lugares, em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Bendito seja o nome do Senhor por sua palavra. Queridos, esses versículos aqui trazem para nós uma verdade muito importante. A primeira delas é de que nós temos que entender
a importância da ação e do investimento. A importância de quê, pastor? A importância da ação e do investimento. Eu estou falando de oportunidades, e oportunidades é algo bom, sim ou não? Quem gosta de oportunidade? Quem olha assim e diz, isso é uma questão de oportunidade, eu não posso perder essa oportunidade, tá? Você não pode ser como aquelas pessoas que veem uma promoção e compra, outra promoção e compra, outra promoção e compra, outra promoção e compra. Porque senão você vai ver várias oportunidades e vai se endividar. Mas não é essa a oportunidade que eu quero falar para você, a oportunidade somente de compra. Mas eu estou trazendo aqui uma verdade que está na palavra do Senhor e que a Bíblia nos chama para refletir sobre isso. Quem escreveu foi Salomão, o homem mais sábio que o mundo já pôde ter. Então, a primeira vertente dessa verdade, qual é a verdade? A importância da ação e do investimento. Diga assim, a importância da ação e do investimento. Aqui existem duas ramificações. A primeira, esse versículo vai falar de uma ação. Qual é a ação? Lança o teu pão sobre as águas. Qual é a primeira ação? Lança o teu pão sobre as águas. A Bíblia está dizendo assim, primeiro tem que haver, para que haja oportunidades, você precisa ter ação. Diga, ação. Diga, para que eu tenha oportunidades, eu preciso ter ação. E para isso eu preciso me mover. E eu preciso me mover com o que eu tenho. Isso é muito legal. Porque a Bíblia diz assim, lança o teu pão. Não é o pão do teu irmão, não é o pão do teu amigo, não é o pão da tua igreja, é o teu pão. Porque Deus quer fazer você passar pela experiência da multiplicação e do retorno daquilo que você mesmo fez. A Bíblia diz que não há nada melhor para o homem do que ele comer, beber e desfrutar do que ele trabalhou para ter. Não há nada melhor para o homem e ele entender que tudo isso vem de Deus. Amém? Me permita tomar um golinho d'água que eu estou com a boca assim. Lindo é você, no domingo de madrugada, receber a palavra de Deus e o Senhor dizer assim, então jejum até o dia 31 para mim. E aí, o que nos resta é só tomar água. Lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas. Diga em primeiro lugar, ação. Diga, ação. Pergunte à pessoa que está ao seu lado aí. Você está tendo ação? Você está se movendo? Se mova com o que você tem. Veja que coisa interessante. A Bíblia não manda pegar uma picanha, a Bíblia não manda pegar uma maminha, a Bíblia não manda pegar uma lasanha, a Bíblia não manda pegar, Valdemir, aquele bobó de camarão que o senhor faz maravilhoso. A Bíblia não manda nada. A Bíblia diz assim, pega o teu pão. Pega aquilo que tu tem de valor e faz daquilo uma oportunidade. E eu estou falando de 365 dias que vão vir pela frente. Sim ou não? Eu peço a Deus que Ele nos permita vivermos os 365 dias. Podemos interromper o plano de Deus se não cuidarmos da nossa saúde. Podemos acelerar o plano de Deus de vir nos buscar, de nos levar. Por isso precisamos nos cuidar. E também uma das oportunidades é a oportunidade do cuidado. Mas eu não vou falar sobre isso agora. O texto está falando de lançar o pão. Tá? Esse versículo sugere que devemos agir e investir mesmo sem garantias imediatas. Veja, lança o teu pão, tá, sobre as águas. Pergunta a você, queridos, qual é a certeza que você vai ter se você lançar um pão sobre as águas que ele vai voltar?
É sobre as águas, Elias. Não é você colocar o pão na mesa. Você colocar o pão na mesa, você sabe onde está o pão. Não é você colocar o pão no armário. É você colocar o pão nas águas. Porque as águas se movimentam. E a palavra de Deus está dizendo que, mesmo sem garantias, você vai ter resultados. Porque você teve uma ação. E toda ação gera uma reação. Então, a ação de fé, porque para que eu tenha essa ação, o que deve permear o meu coração deve ser a fé. Amém? Você precisa de fé. Essa palavra aqui é uma palavra para gerar fé no teu coração para o ano de 2025. Amém? A Bíblia está dizendo, lança o teu pão sobre as águas, porque você vai recebê-lo de volta. Mas é improvável. É assim que Deus trabalha. Deus trabalha em situações improváveis. Deus quer que você haja, invista. Deus quer que você se mova, tá? Lance o seu pão sobre as águas, e as águas representam Jesus. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho anunciado. A palavra que lava, a palavra que limpa. Ele disse, eu sou a água viva. Então, a Bíblia está dizendo assim, o pão lançado sobre as águas implica que, após um tempo, diga, após um tempo, podemos ver frutos de nossas ações. Mas não é agora, é após um tempo. Tem gente que não está tendo paciência, principalmente a geração Z, não está tendo paciência. A geração Z, sabe, de tanto acelerado que está, 40% da geração Z está deixando, está desaprendendo a escrever, porque está tão rápida, quer teclar, quer digitar, quer procurar, que está... 40% da geração Z já não está sabendo escrever um texto. E a tendência é que daqui a 5 ou 10 anos o pessoal não queira escrever um parágrafo. Só digitar, só teclar. Por conta da pressa. Por conta do imediatismo. Mas a Bíblia está dizendo assim, há um tempo. Eita, vamos lá. Repita comigo, há um tempo. E é nesse tempo que o pão vai passar sobre as águas, que Deus vai estar agindo em teu favor. Então, para que Deus age em teu favor, você tem que se mover. Por isso, Tiago disse, o irmão de Jesus, que a fé sem obra é morta. Ah, eu tenho fé em Deus, Deus vai encher essa igreja. Vai evangelizar, não? Vai orar, não? Vai jejuar, não? Vai abrir uma célula na tua igreja? Vai... Porque essa jovem está aqui, essa jovem senhora com o seu filho ali no braço. Né? A senhora está aqui, é resultado de uma ação que a pastora disse, quem quer uma célula na sua casa? Eu disse, eu quero uma célula na minha casa. A pastora disse, quem é que vai adotar essa célula? A Betânia disse, eu assumo a célula. Quando a gente tem ação, a gente tem resultados, queridos. Amém? Ah, mas eu quero ganhar almas para Jesus. Abra uma célula na tua casa nesse ano 2025. Amém? Ah, mas ganhar alma leva tempo. Tudo exige tempo. Porque tudo tem que passar pelo tempo. O tempo, ele é um funcionário de Deus. O tempo é um agente de Deus. Isso não se aplica somente a ganhos financeiros, a bênçãos materiais, espirituais. Isso se aplica à oração. Tem gente que está orando, está lançando o que tem. Às vezes o que você tem é só a sua oração. Sim ou não? E aí você lança a sua oração, mas não quer esperar o tempo. Diga, após um tempo, podemos ver os frutos das nossas ações. Mas o Senhor está falando isso para alegrar a gente, pastor, porque o Senhor sabe que demora. Não, a Bíblia está dizendo assim, depois de muitos dias o acharás. O que é que está dizendo a Bíblia? Coloca aí para mim, Eclesiastes 11, verso 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, depois de quê?
Muitos dias. O problema é esses muitos dias, pastor José. Esses muitos dias, pastora Elisângela, não é fácil. Por quê? Porque é nesse tempo, tá? Nessa na linguagem de hoje, na versão NVI vai dizer muitos dias, ou nesse tempo, tá? Depois de muitos dias. E esse tempo é um tempo que Deus está trabalhando em nós. Amém, queridos? Porque às vezes você pede algo a Deus e você não está nem preparado ainda para receber. E o tempo é o tempo que Deus está trabalhando a tua fé, a tua dependência, a tua confiança. Está trabalhando a tua maturidade. Porque você um dia já pegou muito dinheiro e não prestou. Um dia você já teve muita gente ao seu redor e não deu certo. Você perdeu sua identidade porque você deixou as pessoas influenciarem o seu caráter. Você saiu do seu propósito porque as pessoas que te rodeavam, te bajulavam tanto, te cercavam tanto, que você se tornou mimado e mimada. E aí, às vezes, Deus tira todo mundo de perto de você, faz com que o seu investimento demore a chegar, para que você enxergue que Ele é que faz na tua vida. Não é pessoas, não é o teu patrão, não é a tua força, não é o teu network, mas há algo que você precisa fazer. Você precisa agir. Diga, agir. A importância da ação e do investimento. Segunda coisa que essa verdade traz para a gente. A diversificação de estratégias. A Bíblia diz assim, veja que coisa. Reparte com 7, verso 2. Coloca aí. Reparte com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Se você ler esse texto sem entender o contexto, você vai pensar que a Bíblia está mandando você sair dando dinheiro por aí, porque o mundo vai se acabar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso que um homem empreendedor, rei de Israel, estava mandando as pessoas sair pela rua, dando o que tem para 7 pessoas, para 8 pessoas. Quer dinheiro, quer dinheiro. Quer, porque o mundo vai se acabar, a desgraça vai vir sobre nós. A Bíblia não está falando disso. A Bíblia está dizendo o seguinte, queridos. A Bíblia está dizendo que você deve ter estratégias financeiras. Estratégias o quê? Financeiras. Estratégias espirituais. E, acima de tudo, veja que coisa interessante. Para que você não possa mendigar riscos, tá? Você precisa ter estratégias. Eu pergunto a você, você tem estratégias? Tem gente que diz assim, não, mas o meu trabalho está bem, o com que eu ganho está suficiente. Mas faz um bolo a mais. Amém, queridos? Você está fazendo algo muito bem, você está indo em algo muito bom, mas pensa numa terceira renda, numa segunda, aliás, numa segunda, numa terceira. Pensa, amém, queridos? Por quê? Porque se aquela porta se fecha do dia, você já está preparado para uma outra, porque você não sabe do dia de amanhã, você não pode ficar assim. Veja que coisa interessante. Eu dependo de Deus e vou deitar debaixo da rede. E vou ali. Não, porque o que eu faço aqui está suficiente. Claro que você não vai sair desesperado, metendo os pés pelas mãos, fazendo empréstimo, abrindo negócio, contratando gente. A Bíblia não está mandando você fazer isso. A Bíblia está mandando nós termos diversificação de estratégias financeiras, porque isso irá nos ajudar. Isso irá nos ajudar em tempos difíceis. Algumas áreas podem não prosperar nas nossas vidas. Sim ou não? Eu vou repetir, algumas áreas podem não prosperar nas nossas vidas. E isso não significa que Deus não está conosco. Isso não significa que com isso Deus não está conosco. Deus não está em nosso favor. Mas o pecado daqueles que lideram a nação podem nos atingir, sim ou não? Vamos ser maduros, vamos ser conscientes. O dólar está aí, quase o preço de euro, o dólar. Então, a gente sabe que não é fácil. Eu fui olhar um dia desse o preço do café e eu disse, cara, o café está R$12. O café era 6, está 12, 13. Eu disse, uau, cara.
Você pegar 500 gramas de café por 14 conto, 12 reais. Uau! Tomar café agora, queridos, é um artigo de luxo. De luxo, de luxo, de luxo totalmente. Então, eu não vou nem falar do resto. Mas vamos parar de romantizar a nossa fé, queridos. Vamos parar de botar a culpa em Deus. Vamos usar estratégias. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado, vamos ter mais estratégias. É sério, vamos ter mais estratégias. Olha, queridos, olha, você tem uma esposa com a mão maravilhosa para fazer bolo, compra material para ela fazer bolo e vender na vizinhança, querido. Amém, amados? É verdade, mas eu não quero não. A mulher diz assim, eu não quero não. A Bíblia diz que quando a tua necessidade vir, ela vai vir como um ladrão. Você não vai saber. Você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado, amém, queridos? Até porque, veja, as crises atingem a obra de Deus. As igrejas deixam de expandir, deixam de avançar. Deixam de abrir outras igrejas, de expandir, de ir para outros projetos, de fazer outros trabalhos. Por quê? Porque falta dízimo, falta oferta. E para com isso, que o que mantém a igreja não é feijoada não, porque o pessoal compra feijoada e não dá oferta. Quem mantém a igreja é dízimo e oferta, irmãos. Amém, queridos? E dízimo e oferta é aquilo que Deus vai fazer multiplicar na tua mão. Amém, amado? É o que Deus vai fazer multiplicar. A Bíblia está dizendo para você no ano de 2025, lança o teu pão, e com o tempo, você vai receber a recompensa. É aquele curso que você se matricula e que você vai dizer assim, meu Deus, quanto tempo. Mas é o tempo, diga, é o tempo. É aquela coisa, você diz assim, mas isso parece que não vai acabar. Mas é o tempo. Mas eu estou fazendo isso, eu comprei isso, eu investi nisso, eu ainda tenho que pagar isso, e isso ainda vai levar... Mas é o tempo. Segundo, a importância da ação e do investimento. Diversifique, tá? E se prepare, invista em vários negócios. A Bíblia está dizendo isso para a gente. Eu nunca quis ser consultor financeiro e nem tenho intenção de ser, mas eu sou pregador da palavra. E a Bíblia está dizendo que você deve fazer investimento em diversas áreas. E isso é assunto, muitas vezes, no nosso escritório onde eu trabalho, quando os nossos advogados nos orientam, como gestores lá do meu patrão, a ele não ter somente um investimento. E eu fico olhando assim e digo, uau, como eu não fiz um curso de direito, e a Bíblia já me dizia isso. A Bíblia já me falava que eu devia ter vários investimentos, que eu não devia confiar num só investimento. Isso, queridos, não se aplica só a grandes investimentos. Isso se aplica, eu já disse, a pessoa que quer fazer um bolo para vender, que quer comprar uma joia para multiplicar sua renda ali, quer vender bijuteria, quer fazer uma tapioca, quer... Sabe, amados, você pode prosperar, porque dali vem o pão. Ah, coisa boa é quando você procura um trocado para pagar água mineral. E quando você procura que não acha? É? Você diz assim, cadê R$2, meu Deus? Que humilhação, Jesus. R$2, os R$2 sumiram, né? Sumiu, cadê os R$5? Cadê? Falta, às vezes falta, sim ou não, queridos? A gente não está falando com ninguém aqui da primeira avenida, estamos falando que todo mundo é da quinta avenida, queridos. Da terceira para trás. Então, veja, é isso aí, Luana. É engraçado, tem hora que falta. A Bíblia está dizendo assim, deixa de ser acomodado. Você deve lançar o teu pão sobre as águas, esperar com paciência e deve investir com 7 ou 8 pessoas. Diga 7 ou 8 pessoas. Você deve, porque você não sabe o dia mau. Você não sabe o dia mau. A Bíblia diz mais para a gente. Segundo lugar, a necessidade de coragem e de persistência. Além de eu ter ação e de eu ter uma mentalidade de investir, eu devo ter a necessidade de coragem e de persistência. Porque tem gente que é muito medroso. Lance fora o medo. Diga para você assim, eu vou deixar de ser medroso no ano de 2025. Eu vou deixar de ser medroso. Eu tenho medo de me inscrever num concurso. Eu tenho medo de reprovar. O pessoal diz, tu reprovou? Foi. Eu tenho medo. Tem gente que tem medo, gente. Tem gente que não se inscreve no concurso e tem medo de reprovar.
Tem medo do que os amigos vão dizer na igreja, que os colegas vão dizer, rapaz, eu provei, cara. Mas eu tentei. E tem outros que nem tentaram, por quê? Porque não romperam com o medo. Faz aquele vestibular, faz aquele curso. Tem coragem de empreender. Mas se não vender, se não vender, tu come. Amém, amados? Se tu não aguentar comer, tu dá. Amém? Mas o Deus que te deu para investir vai te dar novamente. Para você não vai faltar. Isso é prosperidade, sim ou não? Se você não vender, sobrou para você. Mesa cheia. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Quem precisa de coragem para 2025? Quem precisa de coragem para 2025, queridos? Quem precisa de persistência? Diga coragem e persistência. Por quê? Porque você precisa observar o que diz Eclesiastes 4, capítulo 11, verso 4. Veja assim, ó. Veja o que diz essa Bíblia. Essa verdade tão linda na Bíblia. Eclesiastes, botar as meninas da mídia ali, botar. Eclesiastes 11, verso 4. NVI. Quem fica observando o vento não plantará. E quem fica olhando para as nuvens não colherá. Amado, não vai dar certo. Não vai. Bota o 6 aí, filho. Filhota. Plante de manhã a sua semente e mesmo ao entardecer, não deixe suas mãos ficarem à toa. Diga à toa. Pois você não sabe o que acontecerá. Se esta ou aquela produzirá. Ou se as duas serão igualmente boas. Você não sabe, queridos. Diga coragem e persistência. Você precisa de coragem para parar de ficar olhando o tempo. E vai chover ou não vai chover? Eu vou sair ou não vou sair? Eu vou fazer ou não vou fazer? Vai dar certo ou não vai dar certo? A gente vai evangelizar, vai converter alguém ou não vai? Não, para, querido. Não, você não tem que ficar preocupado se vai fazer a célula na sua casa, se a célula ela não vai encher. Você não tem que ficar preocupado, você tem que fazer a célula. Amém, queridos? Ah, mas Deus vai responder ou não aquela oração que eu fiz sobre a cura daquela pessoa que está indo lá na minha célula, está indo lá na minha casa. Você não tem que ficar preocupado se Deus vai responder ou não. Você tem que fazer a oração, querido. Amém? Diga assim, eu não tenho que ficar preocupado com os resultados. Eu tenho que fazer. Porque entre fazer e ter os resultados há uma grande distância. E às vezes a gente quer ter os resultados sem fazer. A gente quer ter os resultados ou a gente quer ver os resultados primeiro para poder fazer. E a Bíblia diz que a fé, ela primeiro, ela crê, depois ela vê. Ela é a certeza, diga a certeza, das coisas que se esperam. É a convicção dos fatos que não se vê. Diga assim, 365 oportunidades. São os dias do ano de 2025 para você. A Terra, Senhor Wilson, vai dar volta ao torno do Sol e vai ser o tempo que você vai ter para agir. Isso vai durar 365 dias, 5 horas e 42 minutos. É oportunidade, diga oportunidade, que Deus está te dando. Por que você está parado? Por que você vai parar? Você precisa persistir. Você precisa acreditar. 2 ramificações interessantes dessa ideia. A primeira, não espere pelas condições perfeitas. Não espere pelas condições perfeitas. Não vai dar certo porque o tempo dá certo. Porque eu estou sentindo, sabe? Eu estou sentindo que é o tempo. Às vezes você vai fazer sem sentir. Porque você não precisa sentir, você precisa crer. Porque às vezes você vem para a igreja sem sentir. Você começa o culto sem sentir. Mas aí durante o culto Deus vem e diz assim, ei, eu estou aqui. Eu vim falar com você. Ele não sabe o que tu está passando, mas eu sei o que tu está passando. E por isso eu estou dizendo para você, persiste. Continua, tenha coragem. Tenha coragem, lança teu pão sobre as águas. Não fica olhando para o vento, não fica olhando as condições.
Não fica observando o vento, tá? Não fica observando as nuvens. Quem fica observando não vai plantar, queridos. Planta. Amém? Vira para o teu irmão e diz assim: planta. É tempo de plantar. Aleluia! Amém! Deus quer pegar você nessa noite. Você vai sair daqui vibrando para a honra e a glória do Senhor. Eu disse: Senhor, é 2:pouca da manhã. Minha esposa fez uma faxina, aquela faxina de final de ano, né? Que tem que purificar a casa com todas. Não é purificar com nada místico, não. É limpar, né? E a limpeza expulsa demônios. Vocês sabem disso, né, gente? Quem não fez ainda faz, tá? Demônios obsessores gostam de sujeira, tá? Vou dar uma aula sobre isso depois, tá? Dormir, fechar a porta do banheiro e tal, fechar as portas dos quartos, limpar a casa. Não adianta também fechar com a casa suja, que eles ficam lá. Então, não adianta, tá? O pastor disse que tem que fechar a porta do banheiro do nosso quarto pra gente dormir. Aí o banheiro tá sujo, não adianta. Ele tá lá do mesmo jeito, tá? Então, querido, isso é tão sério que a gente tá rindo aqui, mas isso é muito sério, tá? Então, mas eu não vou fugir do tema. Dá vontade, mas eu não vou. Então, não espere pelas condições perfeitas. Diga assim: não espere pelas condições perfeitas. Segundo, planta para colher. Veja que coisa interessante. Verso 6. Plante de manhã a sua semente e à tarde não fique de braços cruzados. Eu já fiz minha parte. Eu já fui para o culto e agora Deus que se vire para cumprir com o resto. Não, não é assim, queridos. Não é assim que funciona. Você ora e vigia. Amém? Você dizima e espera a prosperidade. Amém? Você jejuma e recebe poder. Amém, queridos? Você se humilha e recebe autoridade. Eu dei 3 chaves aqui. Quem pegou? Quem não pegou ficou dormindo. Eu já preguei isso aqui. Eu dei 3 chaves. Eu estou dando todas as chaves que eu preguei aqui durante o ano. Eu vou dar outra aqui para vocês. Entenda o seguinte, queridos. Nós não temos como saber do dia de amanhã. No verso 5, nós temos que entender que nós não compreendemos os caminhos de Deus. Nós não sabemos. Nós não sabemos o que Deus vai fazer. Tá? Nós não sabemos, assim como os ossos de uma criança são formados no ventre de sua mãe, então nós temos uma limitação humana. Então, em meio à limitação humana que temos, e somente que Deus detém todo o poder, a Bíblia nos convida, nos sugere um esforço contínuo. Diga, um esforço contínuo. Uma dedicação contínua para que você tenha sucesso a longo prazo. Na maioria das vezes, o sucesso vem. A grande questão é que nós não temos paciência para esperar o processo. Porque o processo é chato. É chato. Esperar é chato. Quem gosta de esperar? Quem espera, sabe? Queridos, esperar é chato. Esperar confunde a gente. Esperar deixa a gente desanimado. A esperança adiada, diz a palavra de Deus em Provérbios, que adoece o coração. Adoece. A pessoa tanto esperar e não chega. Mas enquanto isso, Deus está contigo. Amém? Enquanto isso, o Senhor está contigo. Talvez você esteja esperando por tanto tempo a conversão de alguém, a cura de alguém, a mudança de algo, um cenário novo, e ainda não acontece, você já está doente, mas Deus é contigo. Amém? Deus vai continuar te sustentando, mas a Bíblia te convida que em meio a essas incertezas, sabe, essas imprevisibilidades da vida, dos negócios, você precisa
de uma ação. Você precisa se mover. Você precisa continuar se movendo. E é por isso que Deus trouxe você para aqui hoje. Amém? Eu quero concluir essa mensagem dizendo algumas verdades mais poderosas para a sua vida. Tá? A palavra de Deus diz, lá em Abacuque 2, verso 2. Quando Deus fala com Abacuque, e ele vai dar aqui uma visão para Abacuque. E ele diz assim para o profeta: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas. Ou seja, escreve a visão, anota aquilo que Deus está falando com você. Não seja disperso com o que Deus está direcionando no teu coração. Amém, queridos? Diga assim, não, eu não posso ser disperso com o movimento de Deus na minha vida. Você tem que entender por que Deus te trouxe aqui hoje. Porque você é membro daqui. Você tem que entender por que você está nesse ministério. Quais são os seus dons e talentos que Deus quer usar para esse avanço dessa obra, nesse bairro, nessa cidade, mesmo que o seu projeto seja outro. Mas por que você se move aqui? Por que você está casado com aquela pessoa? Por que você teve aqueles filhos? Por que você não teve aqueles filhos? Por que você não teve ainda aqueles filhos? Você tem que entender porque Deus está falando com você e você deve escrever a visão. E aí você deve escrever a visão em tábuas. Eu digo de caneta. Você deve escrever. Você deve anotar. Não perca. Por que eu preciso escrever a visão? Diga, eu não posso perder a visão de vista. Eu não posso, Senhor Wilson. Eu não posso, irmãos. Eu não posso, Mateus. Eu não posso perder a visão de vista. Você não pode perder a visão. Você não pode. Em segundo lugar, não saia, tá, da rota que Deus traçou para a sua vida. Por que você não pode perder a visão? Porque você não pode sair da rota que Deus traçou para a sua vida. Amém? Em terceiro lugar, amplie as redes e as suas conexões sem perder a visão. Sem sair da rota. É problema eu ter amigos de outra igreja? Não, não é problema. O problema é você deixar de vir para a sua igreja e ir para a igreja dos amigos. Aí começa a se tornar um problema. O problema é você se envolver na missão de outros e não se envolver na sua missão. Tá? Então, seja responsável com aquilo que Deus te incumbiu a ser. Não fique preocupado em fazer. Porque fazer todo mundo faz. Até quem não tem Deus faz. Até quem não é religioso faz. Mas esteja preocupado em ser. Qual é a visão que Deus tem te dado? Qual é a visão que Deus tem te dado para 2025? Mas Deus não tem me dado nenhuma visão. Então você precisa estar junto de quem tem visão. Amém, queridos? Qual é a visão do ministério que você está? Ah, mas eu gosto tanto de ir naquela igreja visitar. Qual é a visão daquela igreja? Porque se aquela visão daquela igreja não é a visão que Deus me deu para a minha vida, eu não posso perder tempo namorando a visão da igreja ali. Eu tenho que estar na visão que Deus me deu. Mas eu estou num lugar que a visão não é a que eu entendo, que eu recebi de Deus. Então você tem que ir para um lugar que Deus te deu a visão para aquele lugar. Amém, queridos? Veja que coisa interessante. Eu pergunto a você, qual é a visão que Deus te deu? Deus te deu a visão, escreve ela de caneta. Amém? Tem gente que chega para mim e diz assim, pastor, o senhor deveria visitar presídios. Eu vou dizer para a pessoa, não. Por que não? Porque não é a visão que Deus tem me dado. Amém, queridos? Simples assim. Não adianta você, mas pastor, o pastor que eu frequentava, ele visitava presídios, ele expulsava os demônios pela grade. Mas não é a visão, querido. A visão que Deus, eu não preciso nem parar para orar. Eu não preciso nem parar, eu vou orar para ver se Deus quer me dar essa visão. Não, Deus não me dá essa visão. Deus não me dá essa visão. Quando você tem a visão e ela está escrita, você sabe o que Deus tem para a tua vida. Você sabe o que Deus quer para a tua vida. Amém? Então, isso é tão forte
Isso é tão tremendo que o Senhor chegou para Moisés e disse: Moisés, olha, o povo está me pedindo ajuda, mas diga o povo que marche. A visão eu já dei para o povo. Eu vou repetir mais uma vez, teve gente de cabeça baixa, olhando no celular, conversando, fazendo bilu-bilu, não. Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, o povo está me pedindo ajuda. O povo estava pedindo ajuda a quem? A Deus. Diga a Deus. O povo estava pedindo ajuda a Deus. E Deus estava dizendo: Moisés, o povo está me pedindo ajuda. Eu não quero ajudar ninguém. Manda a turma correr de Faraó. É hora de andar para frente. É hora de, olha, marchar. Diga ao povo que marche. Amém, queridos? Qual é a visão que Deus te deu? Eu vou parar para... Não para não. Se Deus já falou contigo, marcha, amado. Segue a visão que Deus te deu. Amém? Segue a visão que Deus te deu. Deus está falando com você nessa noite. Essa palavra é para mover a gente. Essa palavra é para seguir, nortear a vida da gente. Tá? A narrativa das figuras bíblicas de Abraão e do seu sobrinho Ló nos mostra uma verdade muito poderosa. Ló escolhe as terras. É de uma geração que escolhe lugares. Ló é de uma geração que escolhe o quê? Lugares, terras. Eu quero os vales com água, com verde, com mata. Abraão disse: não tem problema, eu fico com o deserto. E Abraão é da geração que muda o deserto. Ele transforma o deserto, porque Deus disse para ele: aonde tu colocares a planta do teu pé, tu serás abençoado. E Abraão se torna pai de uma grande nação, e Ló vai para uma cidade, para uma região chamada Sodoma e Gomorra. E aí, queridos, a gente sabe o fim que teve a esposa de Ló e a escolha que Ló fez. Eu quero dizer para você, Jacó, Gênesis 32, verso 26, lutou para ser abençoado. Jacó lutou com Deus. Ele recebe o nome de Israel. O seu nome é trocado. Um dia estava amanhecendo. O homem de Deus disse para ele: pare de lutar comigo, porque o dia já amanhece. E ele disse: eu não te deixarei até você me abençoar. O anjo chegou para ele e disse assim: qual é o teu nome? Ele disse: meu nome é Jacó. Depois de uma madrugada de porrada com Deus, depois de uma madrugada de luta, o anjo toca na sua virilha, ele fica manco. Ele diz: eu não te deixarei se você não me abençoar. Ele lutou para ser abençoado. Eu pergunto a você: por que você está desistindo? Por que você está desistindo de ser abençoado? Por que você está dizendo: Deus, leva-me, me leva, Senhor, me leva? Para de ser egoísta, queridos. Porque se você morrer, você sabe a desgraça que vai ser. Por isso que Deus está te sustentando. Por isso que Deus te livra. Por isso que Deus te dá livramento. Por isso que Deus te sustenta. Amém, amados? Para de ser os céus ao ouvido, ao azar. Eu queria que Deus me tirasse. Para de praguejar a tua vida. Deixa de ser egoísta. Deus quer usar a tua vida. Olha, te agarra com os anjos do Senhor e diz assim: eu não te deixo até tu me abençoar. Quantos querem ser abençoados pelo Senhor? Mas eu pergunto a você: quantos estão lutando para ser abençoados por Deus? Às vezes até agarrando o próprio Deus, dizendo: não te deixo até o Senhor cumprir a tua promessa na minha vida. Tem gente sendo flertado, meus irmãos. Flerte do inimigo, sabe? Tá assim, de rios humanistas, dizendo: te valoriza, mostra teu valor. Quem não te valoriza não te merece. Olha, não perde teu tempo com quem não quer você. Não perde teu tempo com... Sabe, queridos, a Bíblia está dizendo para você, sabe o que? A Bíblia está dizendo assim: você não é deste mundo. A Bíblia está dizendo para você assim: você não é daqui. Por isso, nenhum conceito desse é para você. Nenhum princípio desse é bonito. Ame só quem te ama. Dê tempo a quem te valoriza. Né? Esteja com quem te impulsiona. Nem sempre você vai estar com quem impulsiona você. Nem sempre você vai estar junto de quem te valoriza. Nem sempre. Na maioria das vezes, nem sempre.
Mas a Bíblia está dizendo uma coisa para você nessa noite. Luta com Deus. Se agarra com Ele. Diz assim, eu não te deixo até tu me abençoar. Eu estou aqui nessa situação, eu estou nesse prensado. Olha, mas eu não vou perder essa oportunidade. Diga, 365 oportunidades. O mundo vai dar uma volta em torno do sol mais uma vez. E eu vou vencer. Nessa eu vou vencer. Você pode dar um glória a Deus, queridos, aí do seu lugar? Você pode dizer, nessa volta que o mundo vai dar de novo, eu vou vencer. Porque enquanto o mundo está dando a volta em torno do sol, eu vou estar me movendo. Eu vou estar lançando o meu pão sobre as águas. Eu vou estar investindo em vários lugares. Eu vou estar parado de ficar assim. O tempo tá bom ou não tá? Vai chover ou não vou? Vou para a igreja? Não, vai chover. Vai alagar. Não, eu vou, queridos. Eu vou para a igreja, eu vou evangelizar, eu vou abrir a célula, não vai ter gente na minha casa. Se chegar no final do ano, ninguém se converteu, o pastor vai dizer, você foi... Não, queridos, eu vou abrir. Eu vou fazer. Eu vou orar, eu vou dizimar. Amém? Eu vou dizimar, eu vou passar fome com o resto do dinheiro. Eu vou dizimar. Amém, queridos? Eu vou dizimar e vou ver o que é que Deus vai fazer na minha vida. Agora eu quero ver. A Bíblia diz, fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas do céu. Jacó disse, olha, eu só te largo se tu me abençoar. Diz assim, eu só te largo se tu me abençoar. Quando o dia estava amanhecendo, o anjo chamou ele, Senhor Wilson, disse assim, qual é o teu nome? Vamos lá. Qual é o teu nome? Ele disse, Jacó. O cacete estava tão grande que nem tempo de conversar eles tiveram, irmão. Era porrada. Ele disse assim, então é o seguinte, teu nome não vai ser mais Jacó. Diga, Jacó era enganador. Jacó era trapaceiro. Jacó roubou a bênção do seu irmão Esaú. Mas eu pergunto a você, ele tinha sido abençoado? Porque bênção roubada não é bênção, queridos. Se ele tivesse sido abençoado, ele não estava precisando lutar pedindo a bênção. Eu pergunto a você, não precisa você cobiçar a bênção de ninguém, amados. Amém? Ah, rapaz, chegou um dia desse, fulano, a menina daquela, um iPhone, o meu celular está quebrado. Deixa ela, irmão. Amém? Porque não é o teu celular que te define. Não é a marca que tu usa que te define. Não é a rua que você mora que te define. Não é quanto você tem no banco que te define. Mas aquele que está ao teu lado, ele te define. Aquele que está ao teu lado te define. Dá um glória a Deus, amém? Aplaude o Senhor Jesus. Não é quantas pessoas te seguem. O homem de Deus chegou para ele e disse, eu vou mudar teu nome, tu vais deixar de ser trapaceiro, tu vais ser Israel. Aí eu fui pesquisar no original, Israel significa aquele que lutou com Deus. Diga uau. Porque o cara recebeu o nome daquele que lutou com Deus. E hoje a nação de Israel, se você não sabia, você está sabendo hoje. Quando você falar o nome Israel, você lembre do nome Jacó. Porque esse nome Israel foi dado a ele. E o nome Israel significa aquele que lutou com Deus. Aquele que lutou para ser abençoado. Eu pergunto a você, você está lutando para ser abençoado? Você está jogando a tua... Eu vou desistir de todos os cargos que Deus me deu. Eu vou parar, eu vou sair do grupo louvor, eu vou sair da diaconia, eu vou abandonar, sabe uma coisa? Eu vou deixar de tocar, eu vou deixar de cantar, eu vou deixar de pregar. Eu não quero mais orar por ninguém, eu vou só cuidar da minha vida. O pastor disse para investir. Eu quero ficar rico, vou só investir, cuidar da minha vida. Não, querido, você está entendendo a mensagem toda errada. Tudo errado, não é isso que eu estou pregando. Não é isso. É para você lutar. Porque Deus quer te dar esse título, aquele que lutou comigo. Ah, irmão, Jacó disse, eu vou botar o nome desse lugar aqui, Peniel. Digo, o quê? Pois eu vi Deus face a face. Amém, queridos? Sabe o que é que está faltando para a gente para 2025? Eu não estou falando para a gente chegar em 2025, para a gente entrar em 2025, amado. Porque entenda, quem se antecipa governa. Quem não se antecipa é governado. Você quer governar? Amém? Você quer governar ou você quer ser governada? Você quer ditar o tempo ou o diabo vai ditar o teu tempo? O diabo vai atrapalhar a tua vida? Você vai deixar ele atrapalhar a tua vida? Ele pode até tentar, ele pode até se levantar, mas ele vai cair por terra. Porque você vai estar antenado.
Sua luta não vai ser contra o diabo. Para de ficar, amanhã esse teu dia, Satanás, tu não vai me vencer hoje. Não, queridos, luta com Deus. Amém, amados? Tem igreja que fica, eu vou expulsar os demônios. Bota a mão na cabeça, todo mundo sai. Eu quero, meu irmão, não quero isso. Eu não quero isso, amado. Amém? Se botar, cai. Se botar, cai. Eu não quero isso, amado. Eu quero gente que luta com Deus. Eu quero uma igreja cheia de gente lutando com Deus, sabe, gente? Porque quando Deus disser assim, eu vou mudar teu nome de enganador. Eu vou mudar teu nome de mentiroso para Israel. Eu vou mudar a tua sorte. E Jacó foi pai de 12 meninos, o qual Deus estabeleceu as 12 tribos de Israel. E um dos filhos desse grande homem foi José. E é um dos outros homens que eu listei aqui, eu já preguei sobre esse texto. Eu estou fazendo um sermão condensado, que vocês não vão me ouvir até terça que vem. Né? Até o próximo ano. Até o próximo ano, vocês só vão me ouvir ano que vem. Então eu estou pregando tudo que eu já preguei. Aguenta aí. José foi levantado para quê, queridos? Para governador, para preservação da vida. Porque a tua descendência vai ser levantada para a preservação da vida. A tua descendência vai ser levantada para a preservação da vida. A tua descendência vai ser levantada para conquistar, porque você foi chamado para conquistar. As tribos foram que lutaram. Josué, quando estava já velho, começou a repartir Canaã para as tribos. E aí ele começa a repartir para as tribos. As tribos tinham os nomes dos filhos de Jacó. Porque Deus é aquele que cumpre as promessas. Deus é aquele que cumpre as suas promessas. Eu quero falar de um homem que disse assim: me dá as terras dos gigantes. Caleb disse para Josué: me dá as terras dos gigantes, porque já é minha por promessa, você disse que ia dar. Eu quero escolher a terra dos gigantes, porque eu vou expulsar os gigantes de lá. Eu quero que a unção de Caleb caia sobre a tua vida nessa noite. Você não tenha medo dos gigantes. Aleluia. Amém, queridos? Tá com vontade de se levantar, de correr, sair correndo aí na igreja? Dá glória a Deus, se levanta. Amém? Porque você está recebendo nessa noite a unção de Caleb. Você não vai ter medo do diabo. Não, você não vai vencer seu dia lutando com o diabo. Você vai dizer assim: eu quero lá expulsar ele dali. Me dá a terra que é minha. Eu quero as terras dos Nefilins. Eu quero expulsar eles de lá. Você não vai, queridos, andar de cabeça baixa. A Bíblia está dizendo: você está recebendo 365 oportunidades. Você não pode desperdiçar. Você não pode desperdiçar. Enquanto é dia, o Evangelho de João, capítulo 9, está dizendo assim: precisamos realizar a obra daquele que nos enviou. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Vai chegar um dia que a gente vai parar. A noite vai chegar e a gente vai parar de trabalhar. Mas enquanto é dia, se movimente. 365 oportunidades. Eu quero concluir dizendo para você: perceba a importância da ação e do investimento. Segundo, entenda a necessidade da coragem e da persistência. Terceiro, haja com fé baseado na palavra de Deus. Eu peço que você fique de pé nesse instante. Enquanto seremos conduzidos com a canção. Amém? Quero desafiar você